Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, mais uma semana começando, inclusive a última semana de intertemporada antes do retorno oficial aos jogos aqui do futebol brasileiro. A gente tem acompanhado muitos amistosos, o Flamengo inclusive participou de um troféu Algarve, ganhou o troféu Algarve e teve 3 amistosos lá em Portugal. Ainda terá mais um amistoso antes desse retorno oficial que acontece. O amistoso acontece nessa sexta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E a gente vai falar sobre o Mengão agora. Temos informações importantes. Daniel Sales, que recebeu proposta do Porto, como a gente trouxe aí em primeira mão nos últimos dias. E o Danilo, jogador do Botafogo. O Flamengo ainda tem interesse. E teve também zagueiro sendo especulado no Flamengo, e pelo que eu apurei, nada procede. A gente vai trazer informações sobre o Flamengo que está aí se movimentando, quem sabe, para reforçar a equipe o quanto antes, pensando no segundo semestre da temporada 2026. Tá bom, galera? Vamos para as informações. Antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Conto com a sua ajuda, qualquer ajuda será super bem-vinda. É o seguinte, confesso para vocês, ainda falando sobre a intertemporada do Flamengo em Portugal, alguns jogadores chamaram a atenção de uma maneira positiva. Fico feliz pelo desempenho de Wallace, que acabou fazendo gol em jogos e chamando a atenção de muita gente, inclusive fez o gol da vitória sobre o Benfica. O Wallace, que é um jogador que a gente sabe do potencial dele, inclusive ele se emocionou depois do jogo, mas da mesma maneira que ele é inconstante dentro de campo, ele também é inconstante emocionalmente falando, se emocionar ali. Enfim, eu acho que ele precisa ter uma sequência e mostrar que, de fato, ganhou maturidade para conseguir performar com a camisa do Flamengo. Por que eu estou falando dele? Porque muita gente me perguntou, e aí, você acha que o Wallace tem que ficar no Flamengo? Não, eu não acho isso, de verdade. Acho, inclusive, que o Flamengo deveria negociá-lo na primeira oportunidade. Então, enfim, fico feliz pelo desempenho dele lá na intertemporada, mas não me faz mudar de ideia em relação ao futuro dele. Eu acho que chegou o momento de ele respirar novos ares, tal como o Lohan, mas enfim, enquanto ele estiver no Flamengo, que ele tenha muito sucesso. Outro jovem jogador que chama muita atenção desde os tempos de sub-20 é o Daniel Sales. E como a gente trouxe recentemente aí, o Flamengo recebeu uma proposta do Porto para vendê-lo. E até o momento o Flamengo não aceitou, e pelo que eu ouvi nos bastidores do Flamengo, conversando com as pessoas, nem vai aceitar. A tendência é que recuse a proposta, a não ser que o Porto melhore as condições financeiras. Sempre lembrando, essa foi a segunda proposta do Porto, tá? Eu li a proposta na íntegra aqui para vocês e vocês puderam reparar no primeiro trecho da proposta que eles falam isso, que eles melhoraram as condições financeiras. E mesmo assim o Flamengo não ficou, digamos, tão animado para poder fazer o negócio. Então, enfim, vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. O Daniel Sales está se recuperando nesse momento de uma lesão muscular que ele sofreu na intertemporada no primeiro jogo contra o River Plate. Uma pena, porque seria até uma forma de Leonardo Jardim observá-lo. E na ausência dele, o Emerson Royal foi o único lateral direito disponível e deu conta do recado, tá? Eu acho que é um jogador que oscila bastante. Eu venderia para o Aston Villa pela proposta que chegou ao Flamengo, já falei sobre isso aqui, mas isso não me faz não elogiar o jogador no desempenho dele na intertemporada. Tomara que cresça de produção, mas continuo achando que o titular absoluto da posição é o Varela, que inclusive volta aos treinamentos nessa semana, depois de ter servido a seleção uruguaia durante a Copa do Mundo. Outro jogador que esteve na Copa do Mundo é o Danilo, do Botafogo, com a seleção brasileira. Não se valorizou da maneira que muita gente imaginava, inclusive eu e todo mundo imaginava, que ele fosse ter mais minutagem, mais chances com o técnico Carlos Ancelotti. E o próprio Botafogo imaginava isso, tanto é que botou um valor antes da Copa do Mundo e agora, segundo a galera que acompanha o dia a dia do Botafogo, o Botafogo já até admite vender o Danilo por um valor menor dos 40 milhões de euros que eles estavam sonhando em fazer com o Danilo após a Copa do Mundo. O Flamengo ainda tem interesse em Danilo, tá? Tá ali, na briga com o Palmeiras está na frente do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Gosto sempre de lembrar desse fato durante a Copa do Mundo, o Palmeiras fazendo várias postagens de uma maneira individual para o jogador,
valorizando o jogador, sendo que o jogador nem é do Palmeiras, embora seja cria do Palmeiras, mas o jogador é do Botafogo. Nem o Botafogo, nem o perfil oficial do Botafogo ficou fazendo o que o Palmeiras estava fazendo. Então, eu achei curioso, tentando ir para o lado emocional para conseguir a contratação desse jogador, que é um baita jogador. Recentemente entrevistei o BAP aqui, o BAP confirmou o interesse no atleta, fez analogia da calça preta, e eu perguntei, ele é tal calça preta? Ele confirmou que é uma baita calça preta, mas está esperando a liquidação. Pelo que eu entendi, o Flamengo espera o valor dele cair um pouco, não vai entrar numa briga com outros clubes para conseguir a contratação desse jogador, mas ainda tem interesse sim. Ó, a galera do Coluna do Fla soltou uma notícia aqui, cara. Informação exclusiva do Coluna do Fla. Acerto verbal. O Flamengo tem acordo verbal com o Thiago Almada e tenta atravessar o River Plate. Europa é prioridade. Almada deixou claro que abre mão de acordo com o Fla se chegar alguma proposta para seguir na Europa. Bom, informação do Coluna do Fla. Já mandei para pessoas aqui do Flamengo para ver se alguém me confirma isso aí. Eu, particularmente, sou apaixonado no futebol do Thiago Almada, mas vou ser muito sincero. Não acredito no retorno dele para o River Plate e nem para jogar no futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. O Thiago Almada é um jogador que sempre preferiu jogar na Europa, está se valorizando ainda lá na Copa do Mundo. A Argentina está na semifinal. Eu não acredito nesse jogador voltando para o futebol sul-americano nesse momento. De verdade. Não estou aqui desmentindo o Coluna do Fla, não estou aqui negando o que o Coluna do Fla está dizendo. Óbvio que o Thiago Almada é um jogador que o Flamengo tem interesse, como vários outros jogadores têm interesse, outros clubes têm interesse em Thiago Almada, mas não acredito no Thiago Almada querendo voltar para o futebol sul-americano nesse momento. E ó, galera, pintou aí uma informação, muita gente me perguntando isso, sobre um zagueiro que estaria vindo para o Flamengo, Domingos Duarte, um português que está no Getafe desde 2022. Perguntei ao Flamengo se procede isso, tem alguma coisa nesse sentido, e eles falaram para mim que nem oferecido foi, não tem nada, ninguém sabe de onde surgiu. E de fato, faz total sentido. O Flamengo quer deixar o elenco mais jovem. O Domingos Duarte tem 31 anos, zagueiro. O Flamengo não prioriza a posição de zagueiro nesse momento, pelo contrário, é meia, lateral esquerdo e um atacante de ponta, e centroavante também. Então, enfim, tá aí a informação para vocês agora. O mercado europeu segue de olho em Léo Pereira. Segundo a imprensa turca, o Beşiktaş monitora o zagueiro e avalia uma investida para a próxima temporada. Apesar do interesse, ainda não existe proposta oficial. O Flamengo trata o defensor como peça fundamental. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2027 e só deve abrir negociação diante de uma oferta considerada muito vantajosa. Por enquanto, a situação é apenas de sondagem e o futuro do zagueiro segue indefinido. E eu vou ficando por aqui com as informações do Flamengo. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like no vídeo e se inscreva caso ainda não for inscrito, para você não perder nenhum conteúdo do Mengão aqui no canal Flamengo News. Estamos aí buscando os 50 mil inscritos aqui no canal e conto com a sua colaboração. Forte abraço e até o próximo vídeo. Vamos, Mengão!